Olá, irmãos! A paz do Senhor Jesus! Irmãos, eu tinha dito para vocês que eu ia fazer uma série falando algumas passagens bíblicas, dando algumas explicaçõezinhas de coisas que eu soubesse, tá? Que às vezes as pessoas têm muita dúvida. E o meu irmão pediu para eu falar sobre aquela passagem que fala da queda da Torre de Siloé. Eu vou ler a passagem para vocês para a gente relembrar do que se trata. Está em Lucas 13, vou começar do primeiro versículo. E naquele tempo estavam presentes ali alguns que lhe falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai vós que esses galileus foram mais pecadores que todos os galileus por terem padecido essas coisas? Não, vos digo, antes se vos arrependeres, antes se não vos arrependeres, todos de igual modo perecereis. E aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Não, vos digo antes, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. Gente, a linguagem tá meio ruinzinha, né, de entender. Mas, basicamente, ele tinha sido questionado sobre alguns galileus que tinham sido mortos por Pilatos e o sangue deles tinha sido misturado nos sacrifícios dele, né? Então, eles estavam questionando Jesus se aquelas pessoas, elas padeceram esse mal por serem muito pecadoras, por merecerem um castigo divino, né? E aí Jesus cita um exemplo, que é o exemplo da Torre de Siloé. A Torre de Siloé era uma torre que ficava do lado de uma piscina, também chamada Piscina de Siloé, que caiu, né? Os historiadores não sabem exatamente a época que isso aconteceu, mas provavelmente não deve ter sido muito antes de Jesus dizer esse fato. Ele estava citando uma notícia da época lá, que a torre tinha caído e matado 18 pessoas. Então ele está dizendo, será que essas pessoas mereciam esse castigo mais do que os outros que não foram esmagados pela torre? Aí no final ele fala, não, se vocês não se arrependerem, se não houver arrependimento, todos perecerão de igual modo, né? Porque um dia todo mundo vai morrer. E se não houver arrependimento, vai haver condenação da mesma maneira para todos, né? Então, só que assim, irmãos, essa explicação de Jesus, ela é muito mais profunda do que o que tá aqui, né? Por que isso, irmãos? Porque a gente lê isso daqui e a gente pensa que a gente entendeu, né? Só que muitas vezes a gente não entendeu o que Jesus quis dizer. Porque muitas vezes a gente olha para os outros e a gente pensa que às vezes as outras pessoas estão padecendo mal ou alguma coisa está acontecendo na vida delas porque elas são muito pecadoras e estão sendo castigadas por um castigo divino. Vocês se lembram daquela passagem do homem cego, né? Que Jesus estava andando com seus discípulos. Eu não vou ler, tá, irmãos, para não ficar muito cansativo. Ele estava andando com seus discípulos e eles encontraram um homem cego, né? E os discípulos perguntaram: Senhor, quem pecou? Foi ele ou os seus pais para que ficasse dessa maneira? E Jesus respondeu: não foi ele nem seus pais, mas foi assim para que a glória de Deus fosse manifesta, né? Então Jesus está querendo dizer que não aconteceu nada na vida daquele rapaz, apenas foi uma fatalidade que contribuiu para que ele visse a glória de Deus e o poder de Deus na vida dele. Então, irmãos, muitas vezes, às vezes a gente pensa, né, que as coisas acontecem por causa de algum castigo divino e não necessariamente, tá, irmãos? Não importa o que aconteceu na nossa vida, mas se a gente não se arrepender dos nossos pecados, não faz muita diferença. Se você é muito pecador, se é pouco pecador, o pecado grande, o pecado pequeno, não faz diferença, porque todos teremos o mesmo destino se não houver arrependimento, né? E Jesus cita essa passagem, essa situação, porque ele está querendo nivelar para que as pessoas não fiquem se comparando. Muitas vezes a gente fica numa comparação. Eu tô falando a gente, irmãos, tô falando, me referindo ao ser humano, tá? Isso acontecia desde a época de Jesus, né? Tinham aqueles que se achavam muito santos porque seguiam a lei à risca, né? Como a passagem da mulher que quase foi apedrejada por adultério, e Jesus falou, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Então,
talvez eles não tivessem aquele pecado, né? Estavam se achando muito justos porque eles não tinham aquele pecado, nunca tinham adulterado, nunca tinham tido um relacionamento extraconjugal. Porém, isso não significa que eles não tinham outros tipos de pecado, tá, irmãos? Porque sempre tem alguma coisa na nossa vida que não tá 100%, né? A gente tem que estar sempre se arrependendo, e dependendo do sacrifício de Jesus, porque se não fosse por isso, seria impossível, tá, irmãos? Então, isso é uma coisa que a gente tem que levar de exemplo, inclusive pro nosso dia a dia, dentro da igreja. Muitas vezes a gente fica olhando, né, para aquele irmãozinho, falando, nossa, olha só, esse irmão tá com esse problema de pecado, ou tá fazendo tal coisa que não é justo aos olhos de Deus. E tem aquela outra passagem que Jesus fala, né, que antes de tirar o cisco do olho do seu irmão, presta atenção, né, na trave que tá enfiada no seu olho. Então, às vezes a gente tá muito de olho, né, no que o irmão tava fazendo de errado e não presta atenção naquilo que a gente tá fazendo. Isso acontece muito nas igrejas do século XXI, com relação a legalismos, né, que as próprias igrejas criam legalismo. Então, tal coisa é pecado, não sei o que lá é pecado. Ok, irmãos, para que servem as leis, né? Para que serve a lei? Para pôr ordem nas coisas, né? A Bíblia fala que a lei é para os meninos na fé. Então, quando a criança ela é muito pequenininha, né, como no caso da minha filhinha, vocês viram ela aí no outro vídeo, a criança ela é muito pequenininha, ela não tem compreensão, né, do todo, ela não sabe por que as regras existem. E ela não tem alcance para entender os porquês. Então não adianta o pai ou a mãe ficar explicando, porque a criança não tem maturidade para entender. Por isso que tem que haver regras. Então ela tem que seguir as regras pelas regras como um sinal de confiança apenas, né? Por exemplo, a criança muito pequena não sabe que se ela puser o dedo na tomada, ela vai tomar um choque, aquilo pode pôr a vida dela em risco. E não adianta os pais explicarem, né? A criança não tem alcance ainda para entender. Então, muitas vezes o que acontece é que os pais têm que colocar regras, falar, ó, se colocar o dedo na tomada, ó, vai ter consequências, né? Vai ter castigo. E essa linguagem a criança entende, né? Ela sabe, né? O que é ficar de castigo, ela sabe, né? Esse tipo de coisa. Então, ela tem esse entendimento, mas ela não tem entendimento dos porquês, né? Por que que meu pai não tá me deixando pôr o dedo na tomada, né? Ela não entende que os pais fazem isso para protegê-las, fazem isso por amor, né? Colocam as regras por amor, né? Muitas vezes a criança pode pensar que o pai ou a mãe é um chato por estar criando regras e consequências, né, do descumprimento daquelas regras. Mas na medida que a gente vai ficando mais maduro, a gente vai crescendo, vai deixando de ser criança, a gente começa a entender os porquês, né? Você começa a entender o porquê que existia aquela regra de não pôr o dedo na tomada. E chega um momento que não precisa mais haver regras, não precisa mais haver lei. Não existe mais por exemplo, no caso do dedo na tomada, não existe mais consequências, né? Para eu colocar o dedo na tomada, né? Em relação aos meus pais, eles não vão vir aqui me castigar ou me dar qualquer tipo de punição. Eu já sei os porquês, e eu não vou querer colocar o meu dedo na tomada, porque eu sei que isso vai dar muito ruim, né? Então, eu por mim mesma já sei me cuidar. Então, não é necessário mais haver lei. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, no Velho Testamento, as pessoas, elas eram muito crianças na fé, elas não tinham maturidade espiritual nenhuma, né? Por isso que foi necessário que houvesse leis para que as pessoas seguissem, né, meio que às cegas, porque elas não tinham entendimento. Eles seguiam as leis por segui-las, mas sem compreensão. Na medida que a gente cresce espiritualmente, depois que Jesus trouxe o Espírito Santo, a gente começa a entender o coração do Pai, a gente começa a entender o ponto de vista dele, como é que ele pensa, a gente percebe que todas as leis existem para o nosso bem, existem para nos proteger, é por amor e não é pela punição, né? Nem um pai, nem uma mãe tem o desejo de castigar o filho, não é uma coisa que a gente tem prazer. Eu não tenho prazer de punir as minhas filhas de forma alguma. Meu desejo é que elas obedeçam porque elas confiam em mim. E que posteriormente, na medida que elas vão amadurecendo, que elas entendam os porquês e elas por si só saibam se cuidar e não precisem de eu ficar atrás, sabe, irmãos? A gente não quer que nossos filhos sejam bebês imaturos para sempre. E a mesma coisa acontece com Deus.
né? Deus não quer que a gente viva por lei, né? Ele não quer que a gente siga as regras, porque tem que segui-las, porque se não for seguir, vai ser castigado, vai pro inferno. Ele não quer que a gente viva por medo, né? A lei foi necessária porque não havia uma outra maneira nesse momento. Porém, vai haver um momento na sua vida que você não vai ter mais leis, você não vai viver mais por leis, porque você entende como Deus pensa e você quer agradá-lo, você sabe os porquês, né, irmãos? Então, todas as leis que Deus criou, existe um bom motivo para elas existirem, tá? Então, portanto, a gente não teme mais, a gente não vive mais por temor, mas por amor, e não temos mais medo das consequências, né? Então, muitas vezes, as pessoas que ainda são muito imaturas, às vezes não têm entendimento, às vezes elas vivem por essas regras, e muitas vezes, ao cumprir as regras, elas pensam que elas são mais merecedoras, são mais santas, ou que os outros que não cumprem devem ser veementemente castigados, que eles devem ser punidos, porém não é assim que Deus pensa, tá, irmãos? Eu passei por uma experiência uma vez, só um exemplo. Eu morava, acho que eu já cheguei até a contar, não lembro. Eu morava num prédio e tinha um porteiro nesse prédio. E esse porteiro, ele era um aspirante a cristão, ele ainda não era convertido, mas ele tinha grande admiração. E um dia ele percebeu que eu saía de tempos em tempos com a Bíblia, que eu ia para a igreja, e ele falou assim, que legal, você é crente, é cristã e tal. Ele falou, minha irmã também é. Eu falei, que legal, bacana. Ele falou, eu tô ainda vendo, às vezes eu vou, às vezes não vou. Eu falei, legal, vai em frente, é legal, você vai ver como que é bom, né? Ser de Jesus, você vai gostar, tal. E aí um dia eu tava voltando na reunião de oração e eu entrei pelo portão e eu vi uma moça parada perto dele. E aí ele veio me chamar e falou, olha, essa daqui é minha irmã, ela também é crente, né? E eu já vim toda feliz cumprimentando, oi, né, irmã e tal. Quando eu bati o olho nela, irmãos, eu vi que ela não me recebeu como irmã. Ela me olhou assim, sabe? Eu não vou julgar, irmãos, saber o que tava no coração dela, porque eu não sei. Mas, assim, a impressão que deu é que ela não me viu como irmã. Por quê? Por causa de religiosidade, tá, irmãos? Da minha aparência, da forma como eu tava vestida, alguma coisa em mim, nela, pra ela não tava dentro das leis, né? E das regras cristãs que pra ela seria considerado cristão de verdade, né? Ela me julgou pela aparência, né? E, sei lá, aquilo foi extremamente constrangedor, irmãos, porque ela não me cumprimentou, ela me olhou com desprezo e eu me senti muito humilhada. Não me cabe julgar o que é certo ou errado, o que convém, o que não convém, não é esse o propósito do vídeo. Mas só para vocês entenderem que muitas vezes o legalismo faz com que a gente falte com amor ao próximo, com que a gente se ache superior ao próximo. Então, irmãos, isso é bem complicado, né? Porque a gente acaba faltando com amor. Você pode até estar super certinho dentro das regras, cumprindo as leis, né? Tudo nota 10. Só que você pode estar faltando com amor ao próximo, pode estar cometendo grandes injustiças, né? Sendo rude e pecando em outras áreas, a área da soberba e tudo mais. E aí, o que faz você mais digno, né? Só porque, de repente, o outro tá passando, por exemplo, eu já vi muito julgamento nessa área, às vezes a pessoa tá passando por uma necessidade financeira muito grave e as outras pessoas falam, olha, tá em pecado, né? Tá sendo punido por Deus e às vezes, em vez de ajudar o irmão, de ter misericórdia, de ter compaixão, né, de ter o amor de Cristo para estar contribuindo, ainda pisa no irmão achando que ele tá merecendo aquilo, sabe, irmãos? Isso é bem complicado. Então, né, irmãos, esse tipo de coisa é muito deselegante. Isso não significa, irmãos, que o pecado não traga consequências ainda nesta vida, tá, irmãos? Mas isso é uma coisa de ilegalidade espiritual, tem a ver com Satanás. E muitas vezes acontecem, sim, coisas que estão relacionadas ao pecado, mas não necessariamente, né? Como no caso do cego, né, que Jesus... Eles perguntaram se o pecado era dos pais. Ali não tinha nada a ver, não tinha nada a ver com nenhum pecado. Existem situações, sim, que geram legalidades espirituais,
Tá, irmãos? Mas a gente não tem como saber o que está acontecendo no campo espiritual e a gente não pode julgar de uma forma externa, a gente tem que tratar todos igual, ter amor e misericórdia, porque a vontade de Deus é salvar, é perdoar, nunca condenar. Isso, a condenação acaba acontecendo naturalmente, mas não é a vontade do Senhor. Eu lembro que uma vez eu tive um sonho, e nesse sonho eu tava do lado de uma igrejinha, sabe essas igrejinhas bem tradicional, assim, com aquela torre, assim, e era um dia muito, muito frio, e eu estava com o meu esposo do lado de fora, e quando eu olhava pra ele, meu esposo era Jesus, e eu tava abraçada, assim, com ele, era um dia muito frio, e eu queria entrar na igreja porque tava quentinho lá dentro, e eu fui junto com ele, ele tava me... Sabe quando pega a jaqueta assim e esquenta assim? Eu tava me esquentando nele e a gente foi entrar na igreja, eu junto com Jesus. E quando eu cheguei na porta, me barraram. Falaram que eu não era santa o suficiente, né? Que eu não estava dentro dos protocolos, padrões daquela igreja de santidade, né? De uma forma externa, eles estavam me analisando, o meu cabelo, a minha roupa, a minha aparência, coisas desse tipo. Então eu não tinha direito de entrar naquela igreja, de ser membro, porque eu não era considerada uma irmã para eles, tá? No sonho eu não dizia qual era a denominação, porque isso não importa. O fato é que muitas igrejas têm esse tipo de coisa. E o que aconteceu é que Jesus ficou de fora também, né? Não que eu seja a única que tem Jesus, tá, irmãos? Vocês não me entendam mal. Mas muitas vezes, quando você fecha a porta para alguém, você pode estar, de repente, como é que fala na Bíblia? Que às vezes você pode receber anjos na sua casa sem saber, né? Ou pode acabar recusando eles, né? No caso ali, o próprio Jesus, em pessoa que não foi recebido, né? Então, irmãos, depois, mais pra frente no sonho, eu lembro que eu tava com umas dessas irmãs ali daquela igreja e elas estavam falando muito mal de mim, me julgando de várias maneiras. E quando eu olhava pra elas, eu via que elas estavam com uma aparência muito ridícula, né? Eu lembro que elas tinham tipo como é que chama? Quando tem um topete de cabelo assim na frente, no meio, todo colorido assim. Só que elas não estavam vendo aquilo, elas estavam apenas olhando pra mim. E eu pensei, nossa, vai ser engraçado na hora que elas olharem no espelho e perceberem o jeito mais estranho que elas estão, né? Mas elas estavam muito ocupadas em me julgar e não estavam percebendo a própria aparência, né? Então, irmãos, que esse na verdade, um alerta do Senhor, de que não existe mais justo, mais pecador ou mesmo pecador, menos pecador, né? Não é só porque o outro padeceu algum tipo de mal terrível que significa que ele não era santo e você é santo e vice-versa, tá? Existem coisas nesse mundo que acontecem por ação de Satanás, que não é da vontade de Deus, fatalidades que acontecem, mas isso não significa necessariamente que a pessoa era merecedora daquele mal. E não quer dizer que você, né, ou a pessoa que tá com a vida toda bonitinha, toda certinho, não seja merecedora daquele mal também. Então é isso que Jesus quis dizer nessa passagem. Espero que eu tenha conseguido explicar. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus.